Olá, começa agora direto do Paço Municipal, mais um Em Dia com a Prefeitura em transmissão simultânea pelas rádios 92 FM e Piratininga AM. Estamos também nas redes sociais da Prefeitura, Facebook e YouTube e também pela TV União, canal 22.1. É hora de prestar contas dos programas, obras e ações da Prefeitura de São João da Boa Vista, sempre com a presença do prefeito Vanderlei Borges de Carvalho e também do vice-prefeito Dr. Ademir. Vamos começar então aqui atualizando as informações sobre a Covid-19 na cidade. Começamos pela análise do quadro da pandemia com o Dr. Ademir. Dr. Ademir, seja bem-vindo. Obrigado, Magalhães. Cumprimentar o prefeito Vanderlei, a todos da 92 FM, da Piratininga, os telespectadores da TV União. Mais uma vez, para a gente poder falar um pouquinho sobre a Covid em nossa cidade, qual é a nossa situação atual. Permanecemos ainda na fase laranja. Estamos buscando, dependendo dos números, avançar para a fase amarela e dependemos, lógico, do governo estadual. E se nós conseguirmos atingir essas metas, a gente pode até fazer uma certa pressão, vamos dizer assim, para que a gente possa ir para a fase amarela. Quais são os dados, Magalhães? Nós estamos atualmente com 119 casos positivos. Nós estávamos com 106 casos na semana passada. Então houve um acréscimo de 13 casos em uma semana, que é um número até esperado, em virtude da flexibilização. Nós sabemos que esse aumento vai ocorrer e que esse aumento ocorra de maneira gradual, lenta, para que você não sobrecarregue o nosso sistema de saúde. E isso não tem ocorrido. A taxa de letalidade continua muito baixa e a taxa de ocupação das UTIs também. Infelizmente, o que nós toda semana pedimos à população é para tentar melhorar um pouquinho a taxa de isolamento social, que continua abaixo dos 50%. Nós mantivemos 46% de isolamento social e precisamos melhorar esse número para que a gente possa realmente poder flexibilizar um pouquinho mais, fazer a abertura de bares e restaurantes que contempla a fase amarela e posteriormente a fase verde e a fase azul. Então os números estão, de certa forma, tranquilos. Nós temos conversado muito com o secretário de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo a respeito de São João da Boa Vista estar nessa situação tranquila e que eles possam nos dar uma certa autonomia baseado nos dados de São João da Boa Vista, porque muitas vezes nós temos que pegar dados de outras cidades que compõem a nossa DRS 14 e isso acaba, de certa forma, nos atrapalhando. Então, quando você pega algumas cidades na região que estão com um número de casos maiores, acabam impactando também nos dados de São João da Boa Vista. Então, a nossa preocupação é que a gente possa realmente flexibilizar com segurança e que esses números de São João continuem avançando de maneira lenta, gradual, a ocupação das UTIs continue realmente muito tranquila e a gente possa cada vez mais estar flexibilizando. Há um panorama positivo, nós esperávamos nos meses anteriores que realmente pudesse ter uma explosão de casos, havia preocupação se São João conseguiria ter leitos de UTI suficientes. Estamos já em julho e, por enquanto, a situação está realmente, de certa forma, tranquila. Ainda com muito cuidado, com muita cautela, com muita consciência, mas estamos trilhando um caminho seguro. Prefeito, seja bem-vindo também aqui ao nosso programa. E o prefeito participou na quarta-feira de uma videoconferência com o secretário Marco Vignoli, que é o secretário de Desenvolvimento Regional, com a participação de outros prefeitos de sedes de regiões de governo importantes aqui do estado de São Paulo. Então, primeiramente, como é que a Covid-19 tem sido enfrentada quando se fala da articulação entre prefeitura e governo do estado? Magalhães, o que nós temos sentido, principalmente nos últimos tempos agora, por parte do governo do estado, é uma abertura maior, até para você poder estar opinando nessa questão do Covid, aí, nessa questão do estado. A gente ainda sente, o doutor Ademir colocou bem a questão da região, a gente fica meio engessado com a região, a autonomia do município ela está junto com a região, até para você conseguir mudar de fase, e a gente tem, pelos números que a gente tem nosso de São João, se você fizer aqui todos aqueles índices que é colocado no programa São Paulo, lá no planejamento de São Paulo. Plano São Paulo? No Plano São Paulo, você vê que São João poderia estar até na fase verde, na faixa verde.
Na reunião com os prefeitos, nós colocamos essa questão que você tem a região, né? Nós não estamos querendo se descolar da região, não é isso, né? Que você tem a região, mas que você também olhe para cada município e que dentro da região tem a diferença dos municípios, porque os municípios dentro de uma mesma região têm diferença entre si. Por exemplo, São João tem uma característica, Aguaí tem outra, Prata tem outra, Vargem tem outra, Divinolândia tem outra, Mococa tem outra, Santa Cruz das Palmeiras tem outras, tem outra característica. E os municípios são diferentes, né? Então você pega, às vezes, os municípios menores, às vezes não tem nenhum caso. Você pega alguns municípios menores da nossa região, não tem nenhum caso. E ele está na faixa laranja. Então, eu acho que é isso que nós precisamos, que a gente colocou outro dia com o secretário Vignoli, nessa live que nós tivemos com o secretário, e nós colocamos, depois o prefeito de Araçatuba também colocou essa mesma situação nossa. O governo do estado está montando, juntamente, a vigilância do governo do estado, juntamente com as vigilâncias dos municípios, está montando um protocolo, uma forma de plataforma, né? Uma plataforma que vai controlar isso. Você vai lançar os dados de cada município nessa plataforma. Eu acho que é mais ou menos buscando esse entendimento do que a gente está pleiteando junto ao governo do estado. Houve também na reunião com o secretário Vignoli, com o secretário Marcos Penido, uma discussão. Eu estou na fase laranja, mas eu tenho condições de subir 2 fases. Tá? Então, porque hoje o protocolo do governo do estado quinzenal. Não, além de ser quinzenal, mas você pode regredir semanalmente. Tem um outro problema, eu não saio. Se eu estiver na vermelha, eu não vou direto para verde. Eu tenho que sair da vermelha e para laranja, e da laranja para amarela. Eu não posso sair da vermelha e direto para amarela. Não, eu tenho que ir. E isso o prefeito de São José dos Campos também colocou isso. Foram, acho que 12 cidades que participaram. Foi São João, Araçatuba, Bauru, Marília, Magalhães, Franca, enfim, eu não me lembro de todas. São José dos Campos, Campinas. São as cidades, inclusive cidades grandes. A cidade menor que tinha ali era São João, né? E a gente, sim, a menor região de governo era de São João, efetivamente. Governo, né? Ribeirão Preto, né? Rio Preto também. Rio Preto também, São José do Rio Preto. E essa discussão, até São João, né, tem um pouco diferente, às vezes, um pouco dessas cidades que são maiores. Mas eu acho que foi boa a discussão, eu acho que a gente caminhou bastante. E eu acho que nós temos chance aí de até mudar um pouco essa questão do Plano de São Paulo aí, de uma forma de flexibilização, você ter mais autonomia. O que nós temos reivindicado, né, e que a gente tem cobrado junto ao governo do estado, é que as prefeituras tenham mais autonomia para decidir. Né? E a proposta que o prefeito formulou nessa ocasião foi criar um indicador por município. E não um indicador que contemple a região toda. A gente colocou que você tem a região, mas dentro da região você tem um indicador por município. Eu acho que isso é importante para você estar trabalhando e até para cada prefeito saber a situação da sua cidade. Porque hoje você tem um indicador da região e não um indicador de cada município. Exatamente, Vanderlei. E lembrando dos indicadores principais, você tem o número de casos, o aumento do número de casos, óbitos, a taxa de ocupação de UTI e o isolamento social, que é diferente de cidade para cidade. E ainda complementando, é interessante que para você realmente subir de fase, né, avançar, a cada 14 dias. Para você descer, a cada 7 dias. E para você subir, você sobe degrau por degrau, mas você pode descer dois degraus, né? Então, teve cidade que estava na fase amarela no início do Plano de São Paulo, dia 1º de junho, e hoje está na vermelha. E veio para vermelha sem passar pela laranja. Então regrediu dois níveis, né? E foi dito também, né, nessa videoconferência da necessidade de melhorar a comunicação, né, prefeito? Então tem também que colocar em discussão a mudança dos boletins, do modo como as informações chegam para a população? Tem. Né, foi discutido bastante essa questão da comunicação. Né? Por exemplo, nós soltamos o boletim nosso aqui, nós soltamos de São João. Mas o que vai para o governo do estado e o que ele usa para fazer as fases de cada região é o boletim da região. Né? Então, eu acho que por isso que eu pedi um indicador por município. Você tem o indicador da região, mas o indicador por município. E fazer diferença
cada município pode talvez avançar uma faixa, sabe, ter alguma coisa aí, porque eu acho que é meio injusto o critério que está se usando hoje. Então você está penalizando todos. Às vezes destoa, você penaliza todos. E você tem esse critério que foi destacado durante a semana também, do registro civil e do que a prefeitura informa no boletim dela. Então é também um momento de esclarecer, porque são critérios diferentes para analisar. Eu entrei em contato com o Departamento de Saúde ontem e a Heloísa me passou, né, e ela acho que está preparando até um material que está passando para a assessoria de comunicações. Não sei se já chegou esse material na assessoria, mas o que o Departamento de Saúde está colocando, que você tem em São João, você tem pessoas da região, e quando falece pessoas da região, o registro é feito aqui do falecimento, né? E aí consta como de São João, né? Consta no registro civil que faleceu em São João. Então são esses dados que têm divergência. Eu pedi para a Heloísa e para a Ludmila, elas estavam preparando um material para passar para a assessoria de comunicação, para a gente estar divulgando esse material, para estar esclarecendo, né? Nós não temos porquê, né? Eu acho que às vezes criam algumas coisas, nós não temos porquê não divulgar os dados reais, né? E às vezes tem gente que fica procurando coisinha, até para querer desmerecer o trabalho da prefeitura. Eu acho que isso é triste, né? Primeiro, vem na prefeitura, vai saber direitinho. Olha, lê certinho, vê certinho. Não, pega um dado lá do cartório, não pega o dado, porque nós temos o dado, o que o Departamento de Saúde divulga, é o dado de São João. O que o cartório tem todos os falecimentos em São João, da região, né? Você tem os falecimentos de Aguaí, você tem falecimentos da Prata, que ficam no hospital nosso, você tem de Vargem, você tem de Santa Cruz das Palmeiras, você tem da região toda, porque utilizam o nosso hospital. E aí é feito o registro no cartório de São João, não lá no cartório lá. E aí pegaram esses dados e esses dados que deu essa diferença. Inclusive, dentro dos nossos números, nós temos 5 óbitos. Desde o início, do dia 1º de junho, mantivemos essa taxa de letalidade, não houve um aumento no número de óbitos, e tivemos casos de sanjoanense que faleceu em São Paulo, e que foi contabilizado para nós. Então, o que a gente pede é a mesma coisa. Se falecer alguém que não é sanjoanense na nossa cidade, uma UTI, ou na Unimed ou na Santa Casa, não pode ser contabilizado como um óbito de sanjoanense. A contabilidade do boletim ela é diferente do que acontece no cartório de registro. Então, isso não serve de dados, né? E a responsabilidade do pessoal do Departamento de Saúde, de todo o pessoal envolvido, é muito grande. E aqui o critério do boletim é epidemiológico. Exatamente. Epidemiológico, diferente, é investigativo do ponto de vista de saúde. O registro civil tem outra natureza. Diferente do registro civil. Bem, nós vamos agora fazer um breve intervalo aqui no Em Dia com a Prefeitura. Voltamos daqui a pouco. Você sabia que a Prefeitura de São João cuida do meio ambiente e já plantou mais de 50 mil árvores em 25 áreas nos últimos 7 anos e mantém um viveiro de mudas? E através do programa São João Mais Verde, fez o cercamento do bosque municipal e construiu parques e áreas de lazer, implantou a coleta seletiva e a coleta catatreco, instalou 300 novas lixeiras nas 50 praças da cidade, que foram todas reformadas, e ainda entregou uma praça de 27 mil metros quadrados no Recanto do Jaguari. Prefeitura de São João da Boa Vista, trabalhando para você viver melhor. O problema antigo das enchentes em São João se enfrenta com planejamento e trabalho sério. Por isso, a Prefeitura desenvolve um plano de macrodrenagem, com obras importantes para a redução de danos causados pelas chuvas. Na última década, foram investidos recursos da Prefeitura e de órgãos estaduais na construção dos piscinões do Recanto do Lago e da Vila Brasil. Além dos piscinões, a Prefeitura melhorou o escoamento da água de chuva aos mananciais ao construir as novas galerias da Vila Santa Edviges, Parque das Nações, Santo Antônio e parte alta da cidade, Praça Isaura Vasconcelos, Rua Allan Kardec e Jardim Progresso. Prefeitura de São João da Boa Vista, trabalhando para você viver melhor. Você sabia que a Prefeitura está concluindo o novo pátio centralizador para trazer mais eficiência em serviços prestados à população, concentrando num só lugar departamentos e setores essenciais para o atendimento ao cidadão?
As instalações contam com usina de produção de asfalto e áreas planejadas para o conforto e comodidade dos servidores. Novo pátio centralizador, modernizando a prestação de serviços municipais e gerando economia de recursos públicos. Prefeitura de São João da Boa Vista, trabalhando para você viver melhor. A Prefeitura de São João criou o programa de castração e microchipagem para garantir a saúde e o bem-estar do seu pet, incentivar a posse responsável e evitar animais abandonados pela cidade. Cerca de 300 cães e gatos foram castrados e outros 500 receberam microchip. O atendimento é feito por profissionais especializados com toda a segurança e carinho que o seu pet merece. Prefeitura de São João da Boa Vista, trabalhando para você viver melhor. Estamos de volta aqui no Em Dia com a Prefeitura, prestando contas aqui ao lado do prefeito Vanderlei Borges de Carvalho e do vice-prefeito Dr. Ademir. Nós já destacamos aqui que cidades com boa infraestrutura de saúde enfrentam melhor a pandemia, citando o caso aqui de São João. E a Folha de São Paulo publicou essa semana uma matéria da repórter Cláudia Colucci, uma grande reportagem, cujo título, prefeito, é "Com saúde básica, cidades conseguem frear a Covid-19". O doutor Ademir, né, é bem especialista nisso, e ele tem ele consegue trazer a história desde lá de trás da saúde básica em São João e de quanto que a gente evoluiu, né, doutor Ademir? Exatamente, Vanderlei. Essa matéria é importantíssima e ela espelha a realidade. Você investindo em saúde básica, você não sobrecarrega a saúde secundária e terciária. A gente sempre explica à população que saúde básica são as unidades básicas de saúde, o programa de saúde da família, a saúde secundária seria o SAMU e a UPA, e a terciária, o nível já hospitalar. Então, o que a gente fala em termos de saúde básica, até com relação ao tema Covid? Nessa reportagem eles citam São Caetano do Sul, um exemplo. O que São Caetano fez da mesma forma que nós fizemos também. Nós preparamos a saúde básica para o atendimento dos pacientes com suspeita de coronavírus, não deixando os pacientes que têm outras doenças, outras comorbidades de fora. Agora, com a inauguração, nós inauguramos na quinta-feira, dia 9, o nosso ambulatório de atendimento de síndrome gripal, para justamente dar um suporte maior à rede básica para o paciente que tem hipertensão, que é diabético, que tem asma, bronquite. Por quê? Porque a gente sabe que são pacientes de risco. Se esses pacientes forem bem controlados, bem tratados, eles vão ter um risco muito menor de pegar a doença ou evoluir para uma forma grave da doença. Então, você fazendo um bom atendimento, uma boa prevenção dessas pessoas que têm essas comorbidades, você consegue, de certa forma, diminuir muito o número de pessoas que vão precisar de uma UTI ou a própria letalidade da doença. Então, o atendimento na rede básica é fundamental. Com a inauguração agora do nosso ambulatório de síndrome gripal, que vai atender os pacientes suspeitos de Covid, nós vamos dar 100% de atenção na rede básica aos pacientes portadores de doenças crônicas. Então, a gente pede à população que, em caso de suspeita de Covid, eu estou com febre, tosse, falta de ar, perdi o olfato, perdi o paladar, que você procure o nosso ambulatório do lado da UPA para ser atendido por um profissional médico que vai determinar se tem ou não a doença Covid. As outras patologias vão ser atendidas normalmente nas unidades básicas de saúde para que você consiga prevenir possíveis agravos e pessoas que não tenham condição de um atendimento mais diferenciado que possa realmente ser atendido na rede básica para impedir o maior número de casos graves da doença. Colocar também a nossa Faculdade de Medicina, que é parceira nossa, São Caetano, da mesma maneira que nós, utilizou a universidade municipal deles, chama Universidade de São Caetano do Sul, USCS, e da mesma forma nós utilizamos também o pessoal da Unify, os futuros colegas médicos já estão se formando, já estão trabalhando também nos postinhos, dando esse suporte para que a gente possa dar um atendimento primário, fundamental na causa Covid. Prefeito, a gente percebe que há um trabalho bastante articulado com o Centro Universitário Unify em São João da Boa Vista
e na matéria realmente está lá o centro, não é um centro universitário, é uma universidade municipal de São Caetano. E a gente aproveita aqui para registrar, Vanderlei, a nomeação da nova reitoria da Unify, professor Marco Aurélio Ferreira, professora Anita Najib, reitor e vice-reitora, respectivamente, que começam uma nova fase, uma nova gestão na Unify, e assinaram, inclusive, um protocolo de intenções com a Santa Casa, que a gente vai falar aqui daqui a pouco, mas especificamente nesse caso do enfrentamento da Covid-19 e da qualidade da rede municipal com a presença dos profissionais da Unify. A nossa rede municipal, o doutor Ademir participou disso, desde lá de trás a gente tem, né, nós temos as unidades de saúde, nós temos os PSFs, nós temos 17 equipes de 17 PSFs, equipes, exatamente. Nós temos 17 equipes de PSFs. E nós temos um trabalho, né, na atenção básica, e é isso, né, essa matéria, inclusive, da Folha de São Paulo, ela fala dos municípios que têm um bom trabalho na atenção básica, que os casos são mais a menos, né? E São João vem acontecendo isso, a gente percebe. Eu conversava com a Ludmila na segunda-feira, numa reunião que nós tivemos aqui no salão, e ela falava isso, que lá atrás ela estava muito mais apavorada, o pessoal da saúde comentando isso, que eles estavam muito mais apavorados, muito mais apreensivos, mas que hoje eles estão numa situação mais assim, mais tranquila, né? Não é o mais tranquila que a gente quer colocar assim, menos apreensivos, menos... Por quê? Porque nós não estamos tendo casos muito graves. Nós tivemos 5 mortes, mas eram pessoas que, né, já tinham comorbidades muito sérias. Mas... mesmo assim, a prefeitura, com esse trabalho que ela tem na atenção básica, você consegue, né, controlar o problema de quem tem diabetes, de quem tem pressão. Então, você percebe que São João, com quase 100 mil habitantes, né, você não está igual a outras cidades que a gente tem visto por aí, né? Nós temos um quadro diferente do que tem acontecido no Brasil e que pode ser comparado a São Caetano, né, que você tem uma diferença. E, ao exemplo de São Caetano, nós também temos uma universidade municipal em São João, que, aproveitando, nós estamos dando posse agora. Nós fizemos essa semana uma portaria nomeando o Marco Aurélio reitor da Unify e a professora Anita Najib é vice-reitora da Unify. O Marco Aurélio, né, na oportunidade, tanto ele quanto a professora Anita Najib assinaram um protocolo de intenções com a prefeitura e com a Santa Casa, né, das questões que nós precisamos tocar em frente na Santa Casa. A Santa Casa é uma grande escola, da universidade. Para você ter uma ideia, 2 anos do curso de medicina é feito dentro da Santa Casa. E a filosofia nossa, né, o doutor Ademir estava na Câmara na época e depois aqui na Prefeitura, nós trabalhamos para que o curso de medicina viesse para São João e fosse em direção na questão da Santa Casa, porque é importantíssimo o curso de medicina dentro da Santa Casa. E na nomeação do professor Marco Aurélio, nós quisemos fazer um protocolo de intenção para deixar isso público para a população, até para a população saber o porquê das coisas. Eu acho que é importante que a população tenha noção do porquê das coisas, qual que é a política da prefeitura, né? Porque quem faz a política pública de saúde no município é a prefeitura, né? A Santa Casa, são entes, né, que estão dentro desse contexto da política pública. Até para a população saber qual que é o que nos norteou lá atrás em termos de política pública e qual que é a política pública que nós queremos para a nossa cidade. Né? E eu e o doutor Ademir, qual que é a política pública que nós queremos para a nossa cidade. Então, quem acessar a página da Prefeitura vai ver o protocolo de intenções, que é a UTI com 20 leitos, que é as 5 salas de cirurgia, que é você levar, né, os alunos e no futuro criar, inclusive, residências dentro da Santa Casa. Sabe, essa é a política pública que nós estamos trabalhando. Nós começamos a trabalhar desde lá de trás, é uma política que nós, desde, né, o Nelson defendia, o Beraldo defendia, o Dr. Gastão defendia, né, que a gente trabalhe com essa política pública. Né? E essa política pública que nos norteou a gente colocar, trazer o curso de medicina para São João, e é essa política pública que nos norteia com relação à Santa Casa. Eu gostaria também, Margarida, de cumprimentar o Marco Aurélio, grande amigo, a Anita também, uma grande amiga, e desejar boa sorte nessa
nesse novo momento da Unify e contar com a parceria sempre da Prefeitura. E só complementando essa matéria da Folha de São Paulo, olha que interessante, porque eles elogiam muito a cidade de São Caetano e falando que esse número baixo de letalidade de São Caetano, que é 4,4% o número de óbitos em São Caetano, é graças a essa efetividade da atenção primária, da atenção básica dos postinhos, dos PSFs. Em São João, o nosso índice é menor. É 4,2% a nossa taxa de letalidade. Eu falei que nós podemos comparar com São Caetano. Exatamente. E olha, São Caetano, só uma informação aqui adicional, São Caetano tem, acho que, o melhor IDH do país. Exatamente. Nós estamos entre os 50 também aqui, né, no Brasil. E não, em São João é a melhor cidade para a terceira idade. Para a terceira idade. Exatamente. Eu já cheguei. Estamos muito bem no IDH. Não, mas eu já cheguei. Exatamente. Então, esses números reforçam justamente esse cuidado que nós temos com a atenção primária. E na medicina a gente sabe disso. Uma atenção primária muito bem feita, você faz a prevenção da grande maioria das doenças e não sobrecarrega a atenção secundária e terciária. O que vocês acham que essa pandemia vai deixar como legado para o aperfeiçoamento da rede municipal de saúde? Sem dúvida nenhuma que nós estamos colocando, isso é mais do que está ratificando a nossa ideia já antiga de incentivar muito a atenção primária, a atenção básica, tanto a nível de postinho, nós temos que falar também do CAPS, nós temos 3 CAPS em São João da Boa Vista. Saúde mental. Saúde mental. Então, quando você faz uma atenção básica muito bem feita, você consegue diminui muito o número de pacientes que necessitam da UPA, que é a atenção secundária, de ir para a Santa Casa ou para o Hospital da Unimed, que é a atenção terciária, e deixa apenas essas estruturas para casos graves. Você não sobrecarrega essas estruturas. Durante muito tempo, o pessoal comenta, olha, o pronto-socorro na época era muito lotado, a UPA também estava muito lotada, e nós procuramos, na nossa administração, aumentar o número de PSFs justamente para poder diminuir essa sobrecarga na UPA e nos hospitais. Eu conheço várias cidades que têm apenas uma unidade de saúde no centro da cidade, onde toda a população se desloca para lá. Até conversando com um grande amigo de uma cidade próxima à nossa, e ele falou, olha, São João é um exemplo. São João tem praticamente uma unidade em cada bairro. Então nós temos, agora estamos fazendo o bairro que sempre pediu uma unidade, a 1º de maio. Reformamos todas as unidades de saúde, ou seja, a atenção primária, a atenção básica é fundamental dentro da medicina. E o legado é esse, diante de uma pandemia que assolou o mundo inteiro, São João tem uma situação relativamente controlada, com um número pequeno de óbitos, com uma taxa de ocupação de UTI muito baixa. Os casos que estão aparecendo são casos leves, o que demonstra, o que o Vanderlei colocou bem, que as pessoas estão se cuidando também. Então essa atenção, mesmo que você pegue a doença, você estando com uma... Eu sou hipertenso, mas eu estou com a minha pressão controlada. Eu sou diabético, mas os meus níveis de glicemia estão controlados. Eu sou asmático, mas eu não estou tendo crise porque eu faço um acompanhamento na unidade. Então, se eu pegar a Covid, eu vou ter um caso muito mais leve do que se eu tiver com hipertensão, diabetes ou um DPOC descontrolado. Prefeito. Não, o doutor Ademir colocou bem. Eu só acrescentando, doutor Ademir, está ficando bonita a unidade de saúde do Bairro Alegre. Sim, tá ficando muito bonita. Então, a empresa é outra coisa. A empresa já voltou na 1º de maio, já está. Agora nós estamos com todo o dinheiro, né, já recebemos do Ministério da Saúde todo o recurso para a obra da Vila 1º de maio. Então, eu tive lá essa semana visitando a obra, conversei com o empreiteiro, falei para ele, olha, coloca o máximo de gente que o senhor der, que nós temos um compromisso com o bairro de entregar essa unidade de saúde para a população, tanto eu quanto o doutor Ademir, estamos trabalhando. O senhor passou lá para ver a unidade de saúde do bairro? Passei, está muito bonita. Né, doutor Ademir? Está faltando só agora, estamos terminando o alambrado ali. Olha, realmente vai mudar. E a população do Bairro Alegre merecia, era uma reivindicação antiga. Então nós estamos aí trabalhando e, se Deus quiser, logo nós estamos entregando essas 2 unidades aí. Né? E eu acho que nós temos uma estrutura de saúde, o Magalhães de São João, muito boa. Né? Nós temos prontuário eletrônico há quantos anos? Né? O raio-x nosso é eletrônico. Eu estou trabalhando e pedi para a Heloísa ver, desses recursos que veio do Covid, se a gente consegue comprar um raio-x para a gente modernizar o raio-x da Santa Casa. O raio-x da Santa Casa ainda é de chapa. Né? Nós precisamos trocar aquilo lá. Vamos digitalizar o raio-x. Tá certo. Bem, nós vamos agora mudar de assunto. É um assunto também que foi destacado pela imprensa aqui de São João da Boa Vista, a represa lá na SP-344, ao lado da Ponte do Arco. Prefeito, a importância dessa obra
para reservação e captação de água, para o turismo, para a interligação do bairro Santo Antônio com a rodovia, enfim, boas perspectivas econômicas para a população do Santo Antônio, população do entorno e para toda São João da Boa Vista também. Você sabe que a represa já tem um nome, né? É Represa do Santo Antônio, né? Eu conversei com algumas pessoas do Santo Antônio e falaram, essa represa é nossa, né? E realmente essa represa é uma represa do bairro de Santo Antônio, principalmente eu sei que a cidade toda reivindicava essa represa, mas os moradores do Santo Antônio, você anda no Santo Antônio, os moradores do Santo Antônio reivindicam muito essa represa. E quando nós fizemos o piscinão do Recanto do Lago aqui, existia aquela coisa, por que fez? Não, o piscinão do Recanto do Lago é uma obra diferente dessa da represa, né? O piscinão é uma obra de contenção de enchentes. Não é uma represa, não é para lazer, nem para turismo. Não é uma represa que foi feita nem para lazer e nem para turismo. Mas é um modelo bastante elogiado até pelo pessoal da Sabesp, do DAE, né? O modelo do piscinão, do córrego, né? Do São João. Ali no Santo Antônio é uma represa, né? Se o pessoal hoje, ali no Recanto do Lago, utilizam aquele espaço, né, para fazer caminhada, para lazer, imagine você a hora que estiver pronta a represa ali do Santo Antônio, a represa na entrada da cidade. Em primeiro lugar, nós estamos dando uma saída para a estrada para aquele pessoal do Santo Antônio ali, que é uma coisa que reivindica muito. Nós vamos fazer a rua em cima da represa, ela chega até beirando a estrada lá, e nós vamos já começar a negociar com a Artesp a abertura para a estrada daquela rua ali do Santo Antônio. Ela vai ter 10 alqueires de lâmina d'água. E fora da represa, eu queria pedir para as pessoas dar uma olhada, né? A gente vamos disponibilizar, Magalhães, nas redes sociais, o projeto da represa e com o parque que vai ter em volta da represa. Porque não é só a represa, é um grande complexo que vai se construir naquela região ali, que vai beneficiar a população daquela região e a população toda da cidade. Né, que com esse parque nós estamos criando aí, de fato, um lugar onde as pessoas vão poder pescar, as pessoas vão poder andar de caiaque, não andar de caiaque no piscinão, que é perigoso, né, mas ali vai poder andar de caiaque, ali vai poder andar de barco. Então nós estamos criando uma situação, um local diferente para a cidade, sem custo para a população. Acho que isso é uma coisa importante, né, uma coisa que há 50 anos a nossa população pedia isso, né? A nossa população pedia isso, a população daquele bairro de Santo Antônio, até mais do que a população da cidade pedia essa represa, e agora eu tenho visto algumas coisas em contrário. Não, porque não coloca o dinheiro da represa na Santa Casa. Ele não pode. O dinheiro da represa ele vem para o Fundo Municipal de Saneamento e você tem que usar dentro desse Fundo Municipal de Saneamento. O Fundo Municipal de Saneamento, a represa está dentro do Fundo Municipal de Saneamento. Então, nós não podemos usar esses recursos da represa em outro local. Tem pessoas falando assim, não, porque a represa não vai servir para abastecimento de água. O gerente regional da Sabesp coloca isso de forma clara. A represa serve sim para abastecimento de água, né? Outros aspectos relacionados à represa que o projeto da represa teve que, ao longo do tempo, né, desde 2008, sofrendo um aperfeiçoamento dentro daquilo que os órgãos técnicos exigiu. E nós conseguimos chegar lá. Com o projeto, aprovar o projeto, e agora nós conseguimos também viabilizar a questão dos recursos. A represa, sem dúvida nenhuma, traz 3 grandes vantagens, que eu já enumerei outras vezes aqui. Reserva hídrica, isso é inquestionável. E nós sabemos que a água futuramente vai ser um bem muito precioso, principalmente com essa destruição do meio ambiente que nós estamos vendo, principalmente no nosso país também. Segundo, um fomento ao turismo, né? São João faz parte hoje, é um município com interesse turístico. É o MIT. Então, fortalecimento sem dúvida nenhuma, de turismo. Você sabe que tem terceiro, polo de atração. Você sabe que tem uma coisa, dá para a gente no futuro, né, o prefeito que estiver aqui, licitar para fazer um hotel nas proximidades da represa. E se fala tanto em Santa Casa, e você pode pegar uma parte da receita desse hotel, você licita, né, para fazer um hotel, você cede ali uma parte da área para fazer um hotel, você licita e que uma parte do recurso vá para Santa Casa, para a saúde. Né? É uma forma de você unir as coisas.
né? As pessoas precisam pensar em criar coisas, em tornar o município atrativo. Por que nós estamos hoje, doutor Ademir, nessa questão do comércio, que eu sempre falo, São João é um polo de atração comercial. E, na verdade, complementando, Vanderlei, a própria presença da represa, sendo um polo de atração, hoje nós temos, nós já citamos o Spani, a 15ª maior rede de atacadista, que vai se localizar ali próximo à represa, o hotel da rede Ibis, tem mais outros 2 empreendimentos que estão interessados justamente porque vai ter a represa. Então a represa é uma atração a mais para quem quer investir justamente naquela área. Além de um hotel, o senhor pode ter um restaurante naquela Sem região dúvida. da represa. Então você cria ali... Você cria oportunidades de emprego, de investimento. Oportunidade de empregos, de investimento. E você destina a receita disso para Santa Casa. Não precisamos nem ir muito longe, né? Vide Poços de Caldas com Bortolã, Caconde com a represa aqui conhecida nacionalmente, Taquaral e Campinas, aqui em Vargem Grande do Sul também. Bem, nosso tempo está esgotado, agradeço a presença do prefeito Vanderlei, até uma próxima. Doutor Ademir também, muito obrigado pela presença hoje aqui no nosso Em Dia com a Prefeitura. E nós agradecemos a você que nos acompanhou pela TV União, no canal 22.1, aberto, sinal aberto, digital. E você também que esteve conosco nas rádios Piratininga e 92 FM e nas redes sociais da Prefeitura, Facebook e YouTube. Se você quiser baixar esse programa no seu celular, no seu smartphone, você entra também no site da Prefeitura, sãojoão.sp.gov.br e baixa o seu podcast. Um grande abraço e até semana que vem.